Então, dando continuidade, o que é que fala o artigo 199 da Constituição Federal? Ele diz como é que a iniciativa privada pode participar do SUS. O que é iniciativa privada, gente? São essas instituições privadas, é laboratório, que é particular, hospital particular. Como é que eles podem participar do SUS? Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, de acordo com esse artigo, é livre você, se você quiser colocar um hospital privado, um laboratório, você pode, é livre, você pode prestar assistência à saúde, desde que você cumpra todos os pré-requisitos do SUS. Em relação à participação da iniciativa privada no SUS, eles vão participar de forma complementar. Então, isso também cai demais em concurso. A instituição privada, ou seja, o que é de particular, só vai participar do SUS de forma complementar. O que é a forma complementar, gente? Por exemplo, nós sabemos, aqui no Piauí, nós não temos nenhum hospital público que faça tratamento de câncer. Então, e aí as pessoas que têm câncer aqui no Piauí vão ser atendidas por onde? Só quem tem condição de pagar particular? Não. O SUS, ele faz convênio com um hospital lá em Teresina, chamado São Marcos, que é uma instituição privada, e aí ela atende as pessoas pelo SUS lá. Ou seja, é uma instituição privada, mas ela só vai atender pelo SUS se por acaso o SUS não tiver, entendeu? Ou seja, de forma complementar. Lembra que eu falei para vocês da policlínica aqui? Por que que os donos de laboratório não queriam? Porque não temos aqui em Picos nenhum laboratório que é do SUS. Se você quiser fazer um exame de sangue pelo SUS, você tem que ir num laboratório privado. Se por acaso tivesse sido feito mesmo essa policlínica, que lá teria laboratório, ninguém ia mais fazer nesses laboratórios particulares. Pelo SUS, não, só se você pagasse particular, ou teu plano de saúde. Pelo SUS, você teria que fazer sempre lá na policlínica, porque lá tinha um laboratório do SUS, entendeu? Ou seja, a iniciativa privada ela só pode participar do SUS de forma complementar, quando o SUS não puder prestar assistência. Aí a instituição privada vem e complementa, viu? Não esqueça, é de forma complementar. Tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Ou seja, se for para escolher uma instituição privada, que seja aquela que não visa só o lucro. Mas aí, quando não acha esse tipo, aí é que vai para as instituições que visam o lucro. É vedada, o que é vedada? Quando vocês ouviram o nome vedada, é proibido, tá? É vedada, ou seja, é proibido a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. O que é isso, professora? Lembra que eu disse para vocês que o dinheiro que o trabalhador pagava lá da Previdência, eles pegavam aquele dinheiro, né, que era para prestar assistência à saúde do trabalhador e dava para os empresários construir hospital, construir o que eles quisessem? Pois bem, com esse artigo, é proibido você pegar o dinheiro que era para ir para a saúde e dar esse dinheiro para instituições privadas com fins lucrativos. Então, esse artigo fala sobre isso, que é proibido eu pegar recursos públicos, ou seja, o dinheiro público, que ia lá para a saúde, para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos. Eu vou pagar, mas eu só vou pagar essa instituição privada se ela atender alguém pelo SUS. Eu não posso simplesmente pegar o dinheiro que era do SUS e, Tom, está emprestado. Não. Se essa instituição privada ela atender alguém pelo SUS, aí o SUS vai pagar para ela, porque atendeu uma pessoa pelo SUS. A lei também disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de órgão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo ou qualquer tipo de comercialização. O que é que significa dizer isso? Com isso, gente, no Brasil é proibido, né? Ou seja, é proibido, é vedado todo tipo de comercialização, ou seja, é proibido vender, negociar ou trocar qualquer órgão, tecido ou substância humana, ou você receber para poder passar por uma pesquisa, ou você receber por uma transfusão de sangue. No Brasil é proibido, tá? Se você quiser doar órgãos, se você quiser doar sangue, se você quiser participar de alguma pesquisa, como está acontecendo aqui, a pesquisa da vacina, você não vai receber nada por isso, porque é proibido qualquer tipo de comercialização, tá certo? Então, aí você pode me dizer, não, professora, mas quando a pessoa precisa de bolsa de sangue, eles pedem para a gente levar 3 pessoas para poder. Eu vou dizer o que é que acontece na realidade. Nós sabemos que o brasileiro ele não tem o costume de doar sangue. E precisa demais, gente. Não é só, porque muita gente acha que doar sangue é só para quem leva acidente, aí tem hemorragia. Não é. Tem pessoas que têm doença, né? Que tem uma doença, como por exemplo, tem uma doença chamada hemofilia, que elas vivem tendo hemorragias o tempo todo, que elas precisam ficar tomando bolsa de sangue direto, a vida inteira, para poder estar vivo. Então, precisa de sangue em todo lugar. E aí o que acontece? Nós não temos esse costume de ficar doando sangue. Então, se toda vez que precisar de uma bolsa de sangue, você só tirar, aí é que vai faltar. Então, é uma forma que a gente acha de pelo menos recompensar aquela família que alguém da família precisa de sangue, a gente pede para eles trazerem doadores. Por quê, gente? Porque vai faltar para os outros, entendeu? Mas não é cobrado nada. Agora, tem pessoas que a família contacta, pede para eles doar e eles pedem dinheiro. Tem pessoas que vendem. Mas aí, gente, não é o dinheiro, não vai para a SUS. O dinheiro foi para aquela pessoa que doou. O problema é dele, foi a família que deu. Essa negociação não teve nada a ver com o banco de sangue. Tá entendendo? Então, qualquer outro tipo de comercialização, aí é proibido. Outra coisa que acontece, que eu vou esclarecer para vocês, porque no dia que vocês ficam sabendo, aí às vezes, então a professora disse que não era. Por exemplo, nós temos bem que o Hospital do Dr. Oscar, né, aqui em Picos, que é particular, é privado, tá? Aí você vai fazer uma cirurgia, e essa cirurgia provavelmente é uma cirurgia de grande porte, então você é uma cirurgia. A gente classifica, vocês vão ter aula sobre clínica cirúrgica, e vocês vão aprender que uma cirurgia ela é classificada como pequeno, de médio e grande porte, não é porque abriu muito, não é. Uma cirurgia classificada de pequeno, médio ou grande porte pela quantidade de sangue que perde, tá? Então, uma cirurgia de pequeno porte é uma cirurgia que você vai perder pouco sangue. Médio porte vai perder uma quantidade razoável. E uma cirurgia de grande porte é uma cirurgia que perde muito sangue. Não é pela duração da cirurgia, não, viu? É pela quantidade de sangue que se perde. Então, por exemplo, se uma cirurgia de grande porte, que você vai perder muito sangue, antes de fazer a cirurgia, você precisa já contactar o banco de sangue para eles reservar sua bolsa de sangue, porque tu vai precisar. Aí vamos supor, você vai fazer essa cirurgia lá no regional. O regional, ele é que fica responsável por contactar o hemocentro e eles vão dar a bolsa de sangue e pronto, acabou. Eles pedem para alguém da família trazer a mesma história, justamente para não faltar bolsa, gente, porque voluntariamente o povo não vai.
tá? Mas não tem nenhum tipo de negociação financeira. Agora, se você for fazer essa mesma cirurgia lá em Dr. Oscar, ou pelo plano de saúde que você paga, ou particular, e aí você precisa da bolsa de sangue. Você tem que ir lá no Hemocentro. Aí você vai pagar, mas você vai pagar o quê? Você não está pagando pelo sangue. Você está pagando por todos os procedimentos que foi feito com o sangue. Porque o sangue, para ele estar no ponto para ser doado, ele tem que ser retirado, ele tem que ser separado, ele tem que ser feito todos os exames. Se tiver tudo ok, é que aquele sangue pode ser disponibilizado para doação. E tem um custo. E esse custo é feito para o SUS. Se uma rede particular quer fazer isso, então ela tem que pagar. Isso já aconteceu com uma pessoa da minha família e a instituição informou para os meus familiares que o Hemocentro estava cobrando pelo sangue. E é errado, gente. Na verdade, o Hemocentro, ela cobra da instituição, não é do paciente. Da instituição pelos exames que foram realizados no sangue, mas não é o sangue. Só que a instituição não quer ficar com prejuízo, aí o que é que ela faz? Bota o paciente para pagar. Tá certo? Que fique bem claro isso, porque muita gente diz, tá vendo? Estão vendendo. E não é. No Brasil, isso é proibido, não pode nem ter nenhum tipo de comercialização. No artigo 200, que é o último artigo da Constituição Federal que trata da saúde, diz que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, compete, ou seja, ele é responsável pelo quê? Por controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Ou seja, isso tanto faz ser particular como público. Quem fiscaliza é o SUS. Você quer montar uma fábrica de fabricar remédio, pois você vai ser controlado e fiscalizado pelo SUS. Porque todas as substâncias que é de interesse para a saúde, como medicamento, os equipamentos que são utilizados, as vacinas que são os imunobiológicos, hemoderivados que são o sangue, tudo é controlado pelo SUS, tanto faz ser público como privado. Também é responsável por executar as ações de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Então, não existe vigilância sanitária nem epidemiológica particular, privado, é o SUS quem faz isso. O que é a vigilância sanitária? Essa vigilância sanitária é um conjunto de ações que visam vigiar, como o próprio nome já diz, todo e qualquer tipo de produto que seja consumido por a gente. É alimento, é água, é bebida, é medicamento. Então, por exemplo, quando é que a vigilância atua? Tem um restaurante que as pessoas foram comer lá e tudo deu infecção intestinal. Ou seja, comida estragada. Então, a vigilância sanitária vai lá e fiscalizar. A vigilância sanitária vai, não é só quando acontece, não. Por exemplo, é proibido pegar aqueles negócios de ketchup, maionese, aqueles frascos e deixar fora da geladeira. Ou você compra aquele sachêzinho individual ou não pode utilizar ketchup, maionese, é proibido. E quem proibiu isso é o quê? A vigilância sanitária. Porque se você utilizar ketchup, maionese que não esteja refrigerado, ele estraga e você vai ter problema. A vigilância epidemiológica também é uma vigilância, um conjunto de ações que visam estudar, pesquisar e propor medidas de prevenção de algumas doenças. Por exemplo, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, ela é responsável pelo quê? Quando começa a ter casos de dengue, o povo diz, do coronavírus. A vigilância epidemiológica, ela trabalha justamente no quê? Em detectar a quantidade, se está aumentando, se está diminuindo. Recentemente, o prefeito daqui de Picos e de outras cidades também proibiram comícios, carreata, porque eles liberaram
e aí o negócio estourou, né? Na minha cidade mesmo o negócio tá feio, porque era poeirão 24 horas do dia, né? E aí agora tá empesteado de coronavírus lá na minha cidade. Então, a vigilância epidemiológica, ela vê esses aumentos e ela propõe medidas para diminuir. É a mesma coisa lá da dengue. Quando tem os casos de dengue, aí eles começam a fazer campanhas, aí diz, olha, está aumentando os casos, está diminuindo os casos. Então, a vigilância epidemiológica faz isso. E quem faz isso é o SUS. O SUS também ordena a formação de recursos humanos na área da saúde. O que é essa ordenação da formação de recursos humanos? Quem são os recursos humanos? Os profissionais de saúde. Então, o SUS ele tem que dar formação para esses profissionais. Então, é muito comum quem trabalha para o SUS na área da saúde, em hospitais, em postos de saúde, ter treinamentos, ter cursos para se aperfeiçoar. O SUS também participa da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. A gente falamos sobre o saneamento básico, que é tudo aquilo que deixa as condições higiênicas de uma cidade, e o SUS ele participa e formula a política de saneamento básico. Por quê? Porque o saneamento básico, gente, está diretamente relacionado com a saúde. Então, água encanada, a canalização e tratamento do esgoto, tudo isso influencia na saúde. Então, o SUS também participa disso. O SUS incrementa em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Então, existem muitos locais de pesquisa do SUS. Por exemplo, em relação, a gente está tendo conhecimento agora, né, está sendo mais divulgada a questão da vacina. O Instituto Butantan é um instituto do SUS, né? Esse Instituto Butantan é um instituto responsável por produzir as vacinas aqui no Brasil, por distribuir essas vacinas, por fiscalizar tudo isso. E então eles fazem isso, eles desenvolvem, muitas pessoas fazem estudos aumentando a tecnologia, então quem banca tudo isso é o SUS. O SUS fiscaliza e inspeciona alimentos, compreendido controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. O SUS, gente, por exemplo, se você quiser comercializar um alimento, eu faço um doce de leite excelente. Para você comercializar esse doce, você precisa do registro do SUS para poder comercializar, que é representado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se você não tem esse registro, não foi autorizado pelo SUS, aquele produto teu é ilegal. Então, quem vende seu doce, seu queijo, vende seu bolo de pote, de certa forma, não está seguindo a regra correta, né? E também o SUS, ele determina que todo produto ele tem um controle de seu teor nutricional. Então, todo produto que for autorizado a comercialização pelo SUS tem que ter o teor nutricional. O que é o teor nutricional, gente? A quantidade de caloria, de proteína, de carboidrato, de gordura, se tem gordura trans, tudo isso tem que ter. O SUS também participa do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. O que é isso, gente? Produtos psicoativos são produtos que atuam no nosso psíquico, né? Muita gente chama de remédio para doido, mas não é remédio para doido, tá? São os remédios tarja preta, que não é remédio para doido, só para doido, né? Os remédios que têm tarja preta significa dizer que são remédios que causam dependência. Ou seja, existe remédio tarja preta, por exemplo, que é para diminuir o apetite. E não é para doido, é para diminuir o apetite. Só que ele é um produto psicoativo. Por quê? Porque ele pode atuar no nosso psíquico, ele pode causar dependência. Por causa disso, esse produto ele tem que ser controlado e fiscalizado pelo SUS. Como também produtos tóxicos, produtos radioativos, todos eles são produtos que são fiscalizados e controlados pelo SUS. É por isso, por exemplo, que você só compra um produto desse com receita médica. E às vezes, muitas vezes com receitas específicas. Vocês vão ver isso na disciplina farmacologia, tá?
O SUS também controla o meio ambiente, nele compreendido o trabalho. Então, esses são a parte da responsabilidade do SUS, as competências do SUS. Então, esse é o último artigo da Constituição. Então, a gente já viu, se a gente voltar para cá, aqui é a parte resumida, dá para a gente entender melhor, né? O artigo 196 traz que a saúde ela é universal e traz o conceito ampliado da saúde. O que é um conceito ampliado da saúde? Que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No artigo 197, traz que a saúde ela deve ser fiscalizada pelo Estado ou pela iniciativa privada, ou seja, pelo poder público, é responsável pela regulamentação, fiscalização e controle. No artigo 198, traz as diretrizes do SUS, traz o que cada esfera de governo tem que dar para o SUS, né? A aplicação mínima dos recursos, né? Que o governo federal tem que dar 15%, o estadual 12%, o municipal 15% e o Distrito Federal 12% ou 15%, dependendo se é imposto municipal ou federal. E também traz como é que deve ser contratado, como é que deve ser regulamentada a profissão de ACS e de ACE. No artigo 199, vem dizendo como a iniciativa privada pode participar do SUS, que lembrando é de forma complementar. E no artigo 200 traz as competências do SUS, que a gente já acabou de ver, tá? Então, esses são os artigos da Constituição Federal que trata do SUS. Agora, nós vamos ver o quê? As leis que regulamentam o SUS. Quais são as leis que regulamentam o SUS? A 8080/90 e a 8142/90. São as LOIs, né? Leis Orgânicas de Saúde. O que é que diz a lei 8080/90? Gente, todo concurso que vocês for fazer na vida de vocês, esse conteúdo todinho é cobrado. Todo, desde o nosso primeiro dia. Aliás, dessa disciplina inteira, você pode guardar os slides, porque vocês forem fazer concurso, estude por ele que tá ok, tá? Então, a Lei 8080/90, ela foi... Por que é /90? Porque ela foi promulgada no dia 19 de setembro de 1990, e ela dispõe sobre o quê? O que é que trata essa lei? Da promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, essa lei vem dizendo como é que o poder público vai dar promoção e proteção e recuperação da saúde, vai dizer como é que é organizada a saúde, como é que vai ser organizado o SUS, como é que deve ser o funcionamento do SUS, como é que deve ser o financiamento, o que é responsável pelo quê, e dá outras providências. Ela é grande, a gente não vai ver toda. Quando vocês forem estudar para concurso, você tem que baixar ela todinha na internet, é fácil, só você colocar no Google, isso bem aqui, ó, Lei 8080/90, que você baixa ela em PDF, tá? Você estudar para concurso, você vai precisar dela. Para minha disciplina, não só o que eu botei aqui, tá? Eu vou botar aqui só a parte principal dela, tá? Então, aqui, nessa lei, ela vem trazendo o quê? O conceito de SUS, ou, desculpa, de conceito de saúde. Essa lei, gente, ela vai detalhar o que a gente viu na Constituição. A gente não viu na Constituição aqueles 5 artigos, então essa lei aqui ela vai detalhar, vai explicar mais bem minuciosamente o que é cada uma coisa daquela dali. Então lá nessa lei ela vem dizendo que é saúde, que a saúde é um direito fundamental, que esse é fundamental do Brasil, das pessoas, então todo mundo tem um direito à saúde, e que o Estado tem o dever de nos dar essa saúde, tá? Que são condições indispensáveis ao seu pleno exercício, ou seja, por que nós temos o direito à saúde e o Estado é que tem um dever de nos dar? Porque, gente, a gente ter saúde é uma condição indispensável ao nosso pleno exercício. Para a gente viver, é obrigado a ter saúde, tá? Ele tem que nos dar, né? O Estado tem que nos dar essa saúde
diminuindo os riscos de doença e de outros agravos, com acesso universal e igualitário às ações e serviços, através da promoção, proteção e recuperação. Parece um pouco o artigo 196, viu, gente? Aqui é só quase a mesma coisa, só que explicando melhor. Só isso, tá? Uma coisa que é interessante, que isso aqui eu já vi muito em questão de concurso, e vocês prestem atenção, que nesse artigo dessa lei, eles vêm dizendo aqui, ó, a gente viu que nós temos o direito à saúde, né? E o dever é quem? Quem tem que dar? O Estado. Mas, no entanto, o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, empresas e sociedade. Isso cai demais em concurso, até, às vezes até em minha prova, viu? Ou seja, o Estado, ele tem o dever de nos dar saúde, mas não é por causa disso que as pessoas, a família, as empresas e a sociedade não precisa fazer nada. Tem que fazer. Então, não exclui a obrigação da pessoa, da família, empresa e sociedade. Então, o Estado é responsável, mas essas aqui também são. Nessa lei traz os determinantes e condicionantes para a saúde. Ou seja, para você ter saúde, você precisa de quê? Né? Normalmente o povo pensa que você ter saúde é você não estar doente. Só que não é não, gente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão mundial que regulamenta a saúde mundialmente, ele diz que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença. Então, para você ter saúde, você precisa estar bem fisicamente, socialmente e mentalmente. Não é só você estar com uma dor aqui ou acolá, não. Por exemplo, você é uma pessoa crucificada, seus filhos estão tirando o juízo, teu marido está lhe metendo no chifre, você está estressada, você vive brigando com os vizinhos, você é professor e os alunos estão lhe matando. Não posso dizer que você tem juízo, que você tem saúde. Não tem condição. Então, saúde é bem mais amplo. Então, para essa lei, o que determina e o que condiciona você ter saúde é você ter acesso à alimentação, você ter um meio ambiente adequado, você ter acesso à educação de qualidade, ter acesso à atividade física, à renda, ou seja, você tem que ter um trabalho para poder ter renda. Você tem direito à moradia, a saneamento, ao trabalho, ao transporte, ao lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Então, para essa lei, para você ter saúde, você precisa ter tudo isso aqui. E aí você lembra o que é que vem dizendo? Que nós temos o direito à saúde e o dever de nos dar essa saúde é de quem? Do Estado. Se essa lei fosse cumprida, gente, o Estado tinha por obrigação nos dar alimento, dar uma boa educação, dar condições da gente fazer atividade física, tinha que dar condições da gente ter renda, moradia. Então, se você não tivesse condição de ter uma casa, era o Estado que tem que dar a casa para ti. Saneamento, trabalho, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Então, quando essas pessoas ficam construindo essas casas e dando, e o povo, então tá dando. Não tá dando, não, gente. É um direito nosso, tá? O SUS aqui é só explicando que é um SUS, é o conceito de SUS de acordo com essa lei, que é um conjunto de ações e serviços de saúde federal, estadual e municipal, que atende também pela iniciativa privada, mas de forma complementar. O SUS, quem fornece as ações e serviços de saúde do SUS é o governo federal, é o governo estadual e municipal. Se eles não puderem, aí é que a iniciativa privada entra, mas de forma complementar. Aqui, gente, é os objetivos do SUS de acordo com essa lei.
O SUS tem o objetivo de identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde, que foram aqueles que a gente acabou de ver. Então, ele identifica e vai divulgar se as pessoas estão tendo ou não. O objetivo do SUS é formular uma política de saúde para promover, nos campos econômicos e social, a observância no disposto no inciso 1º do artigo 2 desta lei, que é o dever do Estado. O que é que significa isso? Nesse artigo aqui, no artigo 2 dessa lei 8080/90, vem dizendo que a saúde é um direito fundamental e quem tem que nos dar, quem tem o dever de nos dar é o Estado. Então, esse Estado tem que, o objetivo dele é formular políticas de saúde para nos dar essa saúde. Outro objetivo é a assistência às pessoas, através de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma integral, né? E dando preferência às atividades preventivas. Essa lei também inclui alguns campos de atuação do SUS. A gente já até viu isso aqui no artigo 200. É porque, como eu já disse, essa lei é como se ela falasse tudo que falou da Constituição, mas só que bem mais detalhado, né? Isso aqui a gente encontra no artigo 200 da Constituição Federal, que o SUS é responsável pela vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador. Aí acrescentou mais alguma coisa, que é o quê? Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, quando lá o postinho lhe fornece medicamento, não é porque eles estão dando, não, é porque está na lei dizendo que é obrigado, tá bom? Se não fosse, eles não estavam dando, não, pode ficar certo. Saneamento básico, recursos humanos capacitados, por isso que eles fazem treinamentos, vigilância nutricional, que é os alimentos serem registrados pelo SUS, que no caso é a Anvisa, que tem que ter o teor nutricional, proteção do meio ambiente, políticas de medicamento, equipamentos imunobiológicos, fiscalização de serviços e produtos e substâncias, né? Então, o SUS tem que fiscalizar todo o serviço que a gente consome, que pode influenciar na nossa saúde, produtos ou também substâncias, fiscalizar alimentos, águas e bebidas, produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, responsável pelo desenvolvimento científico e tecnológico para buscar evoluções na saúde no Brasil, e também é responsável pela política de sangue e seus derivados, que não pode ser comercializada, então o SUS é que fica responsável por isso. Aqui, gente, é só trazendo o conceito do que é vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, que eu até já falei para vocês quando eu expliquei, mas aqui está de acordo com essa lei 8080/90, vem escrito dessa forma. Em concurso cai desse jeito. Às vezes eles falam, sabe como? Eles colocam o conceito de vigilância sanitária dizendo que é epidemiológica. Aí estaria falso, entendeu? É assim. Então é desse jeitinho aqui, do jeito que está escrito aqui, cai no concurso. Então, o que seria vigilância sanitária? É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, da prestação de serviços de interesse à saúde. Eu vou explicar tudo isso aqui, mas uma dica. Se vier em prova de concurso e vier problema sanitário, gente, é vigilância sanitária, tá? Problema sanitário é vigilância sanitária. Mas o que é que quer dizer isso? A vigilância sanitária, ela é um conjunto de ações que vai eliminar, diminuir ou prevenir qualquer risco à saúde. Então, por isso que ela fiscaliza tudo que você consome, não só de alimento, mas de serviço, um laboratório que não está com a fiscalização correta, tudo que você for consumir e poder ter um risco à sua saúde, é a vigilância sanitária que fiscaliza, tá? Para o quê? Intervir nos problemas sanitários. Problemas sanitários são problemas que podem ocasionar risco à sua saúde, decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, vigilância sanitária é isso de acordo com essa lei. E vigilância epidemiológica
é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das ações ou agravos. O que é isso, gente? Como é que eu vou identificar que é vigilância epidemiológica? Falou em conhecimento, que é o estudo. Eu estou conhecendo, eu estou detectando, vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, gente, estuda. A vigilância sanitária, ela acaba com os problemas sanitários. Ela faz com que tudo fique limpinho para você não ter problema nenhum com sua saúde. Aqui conjunto de ações que proporciona conhecimento, detecção e prevenção. Aqui eu vou dar o exemplo, vai ficar melhor. Então, eu não sei se vocês ouviram falar que estava tendo caso de uma doença raríssima, que eu não sei nem como foi que chegou aqui no Brasil, que é a febre do Nilo Ocidental. Essa febre do Nilo Ocidental, ela é transmitida por um pássaro que não existe na América do Sul, que é onde a gente vive. Então, como foi que essas pessoas pegaram? E teve casos lá na Aroeira do Itaim, que foi o primeiro caso, teve casos em Chique Santo, em Francisco Santos, dessa doença. E aí, gente, tem que descobrir de onde foi que surgiu, o que é que pode ser feito, como é que a gente faz para prevenir. Quem é que faz isso, gente? A vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica vai lá entender se realmente foi essa doença, vai estudar sobre essa doença, vai detectar, depois vai dizer as formas que a pessoa vão prevenir essa doença. Então, vigilância epidemiológica faz isso. E o que é que a vigilância sanitária faz? Você tem lá um restaurante, e aí você foi comer lá no restaurante, tinha um rato caminhando. Você vai lá na vigilância, denuncia. Ele vai lá e fecha o restaurante, porque um lugar que tem rato, minha gente, imagina. Então, é isso que esses dois órgãos fazem, viu?